Bem-vindos à nossa videoaula 5, pessoal. Hoje a gente vai dar uma olhada aqui nos teoremas de existência e unicidade para EDOs de primeira ordem. Bom, vamos separar isso aqui em dois casos. O primeiro caso é o caso linear. Ainda que esse caso pudesse ser incluído dentro do próximo caso, que é o caso mais geral, vale a pena olhar ele em separado, porque a equação linear ela é especial. Tá ok? Então está aqui uma equação linear, y' mais p de x vezes y igual a q de x, com uma condição inicial, y de x0 igual a y0. Então eu tenho um problema de valor inicial dado por uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem. Bom, o teorema diz o seguinte: se p e q, as funções coeficientes aqui, ó, p é função coeficiente que multiplica y e q a função coeficiente independente. Se essas duas funções são contínuas no intervalo aberto I, sendo que esse intervalo aberto I contenha o ponto x0 aonde a condição inicial é estabelecida, então garante-se que existe uma solução para o problema de valor inicial acima e mais, garante-se também que essa solução é única, ou seja, existe uma única solução para esse problema de valor inicial. O teorema, no caso mais geral, né, onde uma equação é simplesmente desse tipo, né, eu não sei se f de xy é linear em y, também pode ser enunciado um teorema de maneira semelhante ao primeiro caso, só que ele é um pouquinho diferente, né, tem condições um pouquinho diferentes do outro lá. Bom, o que acontece aqui? Se f, a função que define a forma da equação, e a derivada parcial desta f em relação a y são duas funções, ambas contínuas numa região retangular aberta. Essa região retangular aberta deve conter o ponto que define a condição inicial, tanto x0 quanto y0, né? Agora eu estou falando do plano, não mais da reta. Então garante-se que existe um intervalo aberto I, esse intervalo aberto I está contido na largura do retângulo, né, onde x está definido, e nesse intervalo aberto I, a solução do problema de valor inicial acima aqui existe e é única. Então aqui a condição essencial é que f e a derivada parcial de f em relação a y sejam funções contínuas numa região retangular. Tá ok? Bom, nós não vamos nos deter aqui na demonstração desses teoremas. Em geral, os exercícios que a gente faz, os problemas costumam trazer essas condições satisfeitas. Muitas vezes a gente até especifica restrições no domínio para você fugir dessas descontinuidades e tudo. Mas uma das coisas mais importantes a respeito desses teoremas é o seguinte: uma coisa que eles garantem é que as curvas integrais, quando a gente acha a solução geral de uma equação, elas jamais vão se encostar, não vão se tocar, tá? Portanto, quando a gente fez aqueles esboços de soluções para equações autônomas, lá atrás, no começo do curso, e a gente não encostava uma curva da outra, era por causa desses teoremas, né? Aquelas equações autônomas todas cumprem as condições estabelecidas nesse teorema. Vamos ver uma figurinha aqui que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa história. Olha só, suponha que eu tenha um problema de valor inicial cujas curvas integrais são dadas aqui nessa figura, tá? Essas curvas azuis e essas duas vermelhas. E agregado a essa equação diferencial, tenha uma condição inicial que estabelece que y em x0 é igual a y0, portanto é esse ponto aqui. O que acontece? Né? Se as condições de regularidade, né, de continuidade das funções que definem a equação diferencial estão satisfeitas, né, essa situação que você está enxergando aqui jamais poderia acontecer. Porque aqui, o que acontece? Eu tenho duas curvas, as duas curvas vermelhas, que são solução da equação diferencial, porque elas fazem parte da família de soluções, e além disso, ambas passam pelo mesmo ponto inicial, pelo x0 e y0 aqui.
Então, qual delas é a solução única do problema de valor inicial? O teorema garante que, naquelas condições, né, de continuidade, o problema de valor inicial tem uma solução única. Então, se o problema de valor inicial tem uma solução única, nunca pode acontecer um cruzamento entre duas curvas. Porque exatamente naquele ponto onde as curvas se cruzam, né, se você estabelecer um problema de valor inicial naquele ponto de cruzamento, você acabou de criar duas soluções para um problema que deveria ter solução única. Tá ok? Então, isso aqui não vai acontecer dentro daquelas condições de continuidade estabelecidas pelos teoremas. Bom, vamos dar uma olhada aqui num exemplo interessante. Eu tenho essa equação aqui, e junto a essa equação eu tenho uma condição inicial, y de 0 igual a menos 2. Essa equação é uma equação separável, né? Então vamos resolver essa equação separável de maneira bastante simples, tá? Eu separo então o lado esquerdo os termos que dependem só de y, do lado direito que depende só de x, integro independentemente dos dois lados e chego a essa solução na forma implícita que aparece aqui embaixo. Bom, eu vou tentar passar essa solução implícita para a forma explícita. Então eu peguei aquele y² menos 4y, escrevi como quadrado da diferença de y por 2, aqui sobra um 4, que aqui não tem, então esse 4 que está sobrando aqui eu vou colocar do lado direito também. Isso me permite tirar a raiz aqui, como eu fiz aqui, né, mais ou menos a raiz quadrada, e depois eu somo esse 2 do lado direito, chegando a essa solução aqui. Perceba que aqui eu tenho duas soluções, na verdade, né? Eu tenho uma família de soluções que tem duas curvas. Agora eu vou usar a condição inicial. A condição inicial estabelece que quando x é 0, o y tem que ser menos 2. Então, eu vou substituir aqui o x por 0, no lugar desse cubo, no lugar desse x aqui. Vou chegar nessa expressão, 2 mais ou menos, raiz de 4 mais c. Isso aqui tem que ser, isso aqui estabelece que a raiz de 4 mais c tem que ser igual a menos 4. Então, a única chance disso acontecer é c ser igual a 12 e das duas funções que aparecem aqui, mais a raiz ou menos a raiz, eu vou ter que tomar a raiz negativa como sendo a solução do PVI. Então esse problema de valor inicial tem solução única, que é estabelecida aqui por essa expressão que aparece aqui embaixo. Bom, isso aconteceu porque a função que define a equação diferencial, que é essa aqui, ela não apresenta nenhum problema na vizinhança do ponto que define a equação, que define a condição inicial. Nós vamos ver aqui uma modificaçãozinha desse exemplo. Eu vou trocar a condição inicial onde era y de 0 igual a menos 2, eu vou deixar como y de 0 igual a 2. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou pegar então aquela mesma solução, que é 2 mais ou menos a raiz, né, a solução, a família de soluções da equação diferencial, né, antes de usar a condição inicial, e vou aplicar essa condição inicial aqui, y de 0 igual a 2. Perceba o que vai acontecer agora. Essa raiz de 4 mais c tem que ser 0. Então isso acontece quando c é menos 4. Bom, se esse c é menos 4, então a condição inicial vai ser cumprida tanto pela função onde a raiz aparece negativa, 2 menos a raiz de x ao cubo mais x, quanto por aquela função onde a raiz aparece positiva, 2 mais a raiz de x ao cubo mais x. Né? Quando x é 0 aqui e aqui, o y, tanto nessa quanto nessa, o y continua dando 2. Então, eu tenho, na verdade, duas soluções para esse problema de valor inicial. Veja, o que aconteceu aqui? O que está dando errado? Por que o teorema de existência e unicidade furou? Furou porque eu estabeleci a condição inicial, y de 0 igual a 2, veja, eu estou falando do exemplo modificado e não desse original, que é exatamente o ponto onde a função que define a equação diferencial é descontínua, né? É isso aqui. Eu esqueci que eu tinha para frente, isso eu andei para trás, agora ficou atrapalhado. Mas voltando aqui, ó. Eu defini a condição inicial exatamente y de 0 igual a 2, exatamente aonde
essa função é descontínua. Tanto a função f, que define a equação, quanto a sua derivada parcial em relação a y. Bastava ser uma, bastava ter dado errado de uma. Então, o teorema já garante de cara que eu poderia não encontrar uma solução única, tá? Como de fato eu não encontrei. Vamos dar uma olhada no gráfico dessa solução. Está aqui, ó, o gráfico dessa solução, dessas soluções. Isso aqui que parece uma curva só, na verdade são duas, tá? A parte de baixo, aqui, é aquela função onde aparece a raiz negativa, 2 menos a raiz daquela expressão. E a parte de cima é onde aparece a raiz positiva, 2 mais a raiz daquela expressão toda. O que você está vendo aqui, essa bolinha aqui é a condição inicial, y de 0 igual a 2. Perceba que as duas passam no mesmo ponto. As duas são parte da família de soluções da equação diferencial e as duas passam pela mesma condição inicial. Portanto, esse aqui é um problema que não tem solução única. Por quê? Porque as condições estabelecidas pelo teorema de existência e unicidade são violados nesse caso. Vamos dar uma olhada agora com o que aconteceu com o exemplo 1. Por que o exemplo 1 deu certo e o exemplo 2 está dando errado? Esse aqui é o exemplo 1. Ó, eu tenho as duas soluções aqui. Essa aqui é a solução onde aparece a raiz positiva, 2 mais a raiz daquela expressão. E aqui, desde esse ponto, está a curva onde aparece a raiz negativa, 2 menos a raiz daquela expressão. Perceba que agora só tem uma que passa pelo ponto que estabelece a condição inicial. Né? Y de 0 agora é menos 2, é esse ponto aqui. Só aquela que possui a raiz negativa é que está passando por esse ponto. Portanto, só essa é a solução. Essa aqui não é a solução. Tá? As duas são duas curvas separadas e só uma, que é essa aqui, é a solução daquele problema de valor inicial do original, do exemplo 1. Tá? Aquele é o problema bem comportado que está dentro das hipóteses do teorema de existência e unicidade. Tá ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!